Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3:13. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Larissa Peixoto, eu sou de lá da Bahia e vim conversar um pouco sobre a lição dessa semana. Na semana passada a gente conversou sobre justificação pela fé e a importância que tem a gente entender que somente Cristo pode fazer por nós o que a gente não consegue através das nossas obras. Só que no capítulo 3 de Gálatas, Paulo começa a falar com os judeus que eles estavam completamente equivocados porque no meio do caminho tudo isso que ele tinha ensinado havia se perdido. Os judeus começaram a pensar em modos e coisas que poderiam fazer, como se a fé deles precisasse ser complementada com alguns atos e obras e implementadas na lei que Moisés tinha deixado para eles. Só que Jesus já tinha morrido por eles e eles ainda não tinham entendido isso. E começaram a criar várias regras e várias coisas que deixaram Paulo com a sensação de que eles realmente estavam voltando por um caminho que eles não precisavam caminhar. E Paulo faz o capítulo 3 de Gálatas fazendo uma grande advertência para eles, tentando relembrar para eles a forma como eles confiaram em Jesus inicialmente. Eles foram salvos pela graça de Deus e isso não precisaria mudar nunca, porque somente o sacrifício de Jesus é capaz de nos salvar dos nossos pecados. É interessante que hoje, quando a gente fala da justificação pela fé, a gente costuma abrir o Novo Testamento e falar sobre as coisas que Paulo falou. Só que quando Paulo foi provar para os Gálatas que eles tinham a justificação através da fé, ele foi para o Antigo Testamento e usou a história de Abraão, que era um patriarca muito reconhecido na época como um judeu realmente legítimo, um exemplo a ser seguido. E Paulo olha na história de Abraão e começa a mostrar que a justificação desde o começo, desde o Antigo Testamento, mesmo quando ainda existiam as leis cerimoniais, a justificação acontecia através da fé, porque Deus olhou para Abraão e achou graça nele e por ele ser quem ele era e por ele confiar em Deus, é que Deus justifica Abraão. Depois que Deus justifica Abraão, é que ele começa a obedecer a Deus, porque tudo começa com o nosso primeiro passo, que é o passo de fé. Paulo usa a palavra acreditada para dizer que a fé é acreditada como justiça, como se fosse uma metáfora explicando como é que a justiça acaba caindo na nossa conta. Por nós mesmos, a gente não consegue guardar os 10 mandamentos e nenhum tipo de lei que Deus pede para a gente. E então, Deus sabendo disso, e Jesus sabendo disso, ele resolve morrer em nosso lugar e pagar o preço por nós. Então, o que ele conquistou passa a ser nosso, porque ele transfere para a gente através da graça. Interessante é que quando Deus chama Abraão, ele faz muitas promessas a Abraão, mas ele não pede que Abraão faça nada de volta por ele. Abraão não faz promessa nenhuma, e quantas vezes a gente se achega a Deus e tenta conseguir alguma coisa com ele fazendo justamente o contrário. É a gente que vai prometendo um monte de coisas para ele, achando que em troca disso ele vai fazer coisas por nós. Mas desde a história de Abraão no Antigo Testamento, Deus já mostra pra gente, e Paulo reafirma isso na carta dele aos Gálatas, que a gente não precisa fazer nada por Jesus. É Ele que faz tudo por nós. A gente só precisa crer, confiar e ter fé nele para receber as promessas que Ele confiou a nós. O clímax da advertência de Paulo aos Gálatas acontece no verso 10 do capítulo 3, quando ele fala que o fruto de uma tentativa de obediência à lei, na verdade, só traz maldição, porque a lei serve para dizer para a gente como nós somos injustos e não conseguimos fazer o que temos que fazer. Só que o que aqueles ouvintes de Paulo e os leitores de Paulo estavam esperando era nada menos do que uma grande recompensa, porque eles achavam que realmente estavam no caminho certo, tentando obedecer às leis que foram estabelecidas no Antigo Testamento. E Paulo diz para eles que não, que está tudo errado. Eu não sei para você, mas isso deveria trazer para a gente hoje um alívio muito grande, porque realmente a gente não consegue ser salvo pelas nossas obras. E Cristo já fez isso em nosso lugar, então a gente não precisa se preocupar com nada disso. É impossível para o homem, pelas suas próprias forças, tentar diminuir a sua culpa ou se livrar do pecado. Para a gente não tem como, então é somente pelo sacrifício de Cristo que a gente consegue. E graças a Deus que Jesus veio e morreu em nosso lugar, senão nós estaríamos completamente perdidos. E eu quero finalizar compartilhando com você um verso que está no livro de João, capítulo 19, verso 23. Fala sobre quando Jesus foi crucificado. E o verso diz o seguinte: quando os soldados acabaram de crucificar Jesus, dividiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Sabe que na Bíblia, toda vez que é citada vestes ou roupas, Jesus está querendo trazer para a gente uma metáfora sobre a justificação.
Lembra quando Deus colocou roupas novas em Adão e Eva para cobrir o pecado deles? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai pede uma nova roupa para colocar sobre ele. Quando Zacarias está na presença de Deus, no julgamento dele, no livro de Zacarias, Deus troca as roupas dele também. E em Apocalipse, a promessa de Deus é que para a igreja de Laodiceia, Deus tem vestes novas. Então, quando Jesus morre, as suas vestes são divididas em 4 partes. Gostaria que você imaginasse comigo essas vestes cobrindo os 4 cantos do mundo. Significa que não somente para os judeus, mas para todas as pessoas, inclusive para mim e para você, existe a oportunidade de receber a justiça, que são as vestes de Cristo para nós. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. A única coisa que a gente tem que fazer, assim como Abraão e assim como a gente aprende no Antigo Testamento, é aceitar a justiça de Deus em nosso lugar, receber isso através da fé e continuar sendo um testemunho vivo, assim como Abraão foi. Porque a obediência vem porque nós fomos justificados e não ao contrário. Que Deus abençoe você e até a próxima.